Olá, turma. Como é que estão os estudos? Estão tudo bem? Pessoal, hoje estamos aqui de volta, né? Vamos falar um pouco de geometria. Dentro da geometria, vamos falar sobre o plano cartesiano. Esse plano cartesiano, pessoal, ele foi criado por René Descartes, né? Ele consiste em dois eixos perpendiculares, sendo um horizontal e o outro vertical, chamado esse de eixo das abscissas, que é nosso eixo horizontal, o nosso eixo vertical, chamado eixo das ordenadas. O plano cartesiano, pessoal, ele foi desenvolvido por René Descartes no intuito de localizar pontos em um determinado espaço. Então aqui nós temos o eixo das ordenadas, também chamado de eixo Y. Temos o eixo horizontal, também chamado de eixo das abscissas, ou simplesmente eixo X, né? Então nesse eixo aqui da horizontal, ou eixo das abscissas, vai ficar todos os valores dx, certo? Então todo e qualquer valor do ponto que refira-se a x, ele vai estar nesse eixo aqui horizontal. Todo e qualquer valor de y vai estar nesse eixo aqui, ó, eixo vertical, também chamado de eixo das ordenadas. Então todo e qualquer valor de x vai estar no eixo x, né? Vai estar no eixo das abscissas, ou eixo x. Tá certo? Pessoal, o plano cartesiano, ele é dividido em 4 quadrantes, né? Marcado de forma anti-horária. Então aqui eu tenho primeiro quadrante, né? Segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. No primeiro quadrante vai estar todos os pontos que têm coordenadas positivo, ou seja, positivo para x, positivo para y. Vamos lá a um exemplo aqui. Vamos supor, pessoal, que nós tenhamos o ponto A formado por coordenadas 2 e 3. 2 para x, 3 para y. Pessoal, lembro ainda que sempre a primeira coordenada, pessoal, é coordenada, não ordenada. Primeira coordenada do ponto é o valor de x. A segunda coordenada é o valor de y. Tá certo? Então, se eu tenho um ponto que ele é representado pelos números 2 e 3, 2 para x, 3 para y, então ele vai estar no primeiro quadrante. Por quê? O 2 vai estar aqui, certo? Vai estar no primeiro quadrante, porque ele é positivo. E o número 3, ele vai estar aqui também, ó, no primeiro quadrante, tá certo? Porque ele é positivo também para y. Supondo ainda, turma, que nós tivéssemos o ponto B de coordenadas menos 3 e menos 1. Veja que eu tenho aqui menos 3 para x e tenho menos 1 para y, ok? Aonde estaria esse ponto? Observa aí, pessoal, que esse ponto ele tem valores negativos para y e valores negativos para x. Então, valores negativos para x, valores negativos para y. Então, eu estaria aqui no terceiro quadrante, tá certo? Eu teria menos 3, né, que estaria nessa linha aqui à esquerda da origem, né, ó.
Então, a esquerda da origem são os valores negativos para x. A direita da origem, né? Porque aqui nós temos a origem, então esse ponto aqui central é o ponto 00, né? É a origem do meu plano cartesiano, né? Que foi criado por René Descartes, né? Um grande filósofo, físico e matemático francês, né? Ele é considerado o criador do pensamento cartesiano, né? Então, pessoal, aqui eu tenho a origem, ok? Então, como eu tenho a origem aqui, à esquerda da origem fica os valores negativos para x. À direita da minha origem, eu vou ter os valores positivos de x. Então, acima da origem aqui, os valores positivos para y. E abaixo aqui da origem, né, eu vou ter os valores negativos para y. Então, perceba aí bem claro, pessoal, que esse ponto aqui ele vai estar no terceiro quadrante. Porque eu tenho os valores negativos para x, ó, x negativo. E tem os valores negativos para y aqui, ó. Então esse ponto B aqui está no terceiro quadrante, tá certo? Então veja que é muito simples nós fazermos essa localização, né, dos pontos no nosso plano cartesiano, tá certo? Então veja que aqui os quadrantes, né, que o plano cartesiano foi dividido que é em 4 de forma anti-horária, né? Vamos supor ainda, pessoal, se nós tivéssemos o ponto, ponto C, de coordenadas 4 e menos 2, pronto. Então, se eu quisesse localizar, né, esse ponto no meu plano cartesiano, né, em que quadrante estaria? Observe, pessoal, que 4 é positivo, o valor de x, né? E o valor de y é negativo. Então, positivo para x, porém negativo para y, então ele tem que estar abaixo, né? Como é negativo para y, então ele está abaixo da minha origem, ok? Então ele é da menos 2, então ele vai estar aqui, ó, no quarto quadrante. Por que no quarto quadrante? Veja que o 4 é positivo, então eu estaria aqui no eixo das abscissas, onde está localizado os valores positivos para x. Então eu estaria aqui. E o menos 2 é o valor negativo para y, então eu estaria aqui. Então esse ponto está localizado aqui no quarto quadrante. Então veja, pessoal, que é muito simples de localizar os pontos no plano cartesiano. Não é isso? Então veja, foi que a gente entendeu aqui nesta aula que o plano cartesiano ele foi criado realmente por René Descartes, né? Ele consiste em dois eixos perpendiculares, né? Formando aqui, né, o ângulo de 90 graus, dois eixos perpendiculares, sendo um horizontal. Esse horizontal nós chamamos eixo das abscissas ou eixo X. Outro eixo aqui vertical, é isso, do qual nós denominamos eixo das ordenadas, né? Ou simplesmente eixo Y, e que ele foi desenvolvido no intuito de localizar pontos num determinado espaço, tá certo? Então, meninos, veja que aqui é muito simples, né? Porque o nosso plano cartesiano foi dividido em 4 quadrantes, não é isso? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, localizado de forma anti-horária, tá certo? No primeiro quadrante, nós temos pontos positivos para x e positivos para y. No segundo quadrante, nós temos pontos, né, que tem valores, tem coordenadas negativa para y, positivo para negativo para x, positivo para y. No terceiro quadrante, nós temos pontos que têm coordenadas negativa para x, negativa para y. E no quarto quadrante, nós temos pontos que têm coordenadas positivo para x e negativo para y. Tá certo? Vamos aplicar
o que a gente entendeu aqui, pessoal, vamos aplicar isso daqui em uma questão. Vamos virar aqui a folha para nós aplicarmos isso daqui. Então vamos lá, meninos, ó. Um exemplo aí. Marca os pontos. Aí nós temos os pontos A de coordenadas 1 e 2, ponto B de coordenadas 2 e 4, ponto C de coordenadas 4 e 2, ponto D de coordenadas 3 e 1. Vamos marcar elas em um plano cartesiano. Que figura encontramos? Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos fazer o nosso plano cartesiano, né? Lembrando que o plano cartesiano é formado por duas retas, né? Perpendiculares. Então, vou colocar aqui a minha primeira reta, né? Essa reta aqui vertical é os valores de y, né? Também chamado de eixo das ordenadas, né? Vamos fazer aqui a nossa segunda reta, né? Essa nossa segunda reta aqui é o eixo das abscissas, né? Também chamado de eixo X, né? Nosso eixo das abscissas, também chamado de eixo X, não é isso? Meninos, interessante que se vocês puderem ter uma folha quadriculada, ficaria melhor para fazer o desenho, tá certo? Mas aqui a gente vai fazer por centímetro, tá bom? Ó, o ponto A, pessoal, ele tem coordenadas 1 e 2. Então, ele é 1 para x, né? Então, vou tentar fazer aqui, puxar um pouquinho para o lado aqui. E vou colocar a parte de centímetros. Aqui vai ficar um pouco complicado, mas a gente vai colocar aqui de 1 centímetro, tá bom? Então, vou colocar aqui. Eu vou dividir logo ele aqui em algumas partes aqui. Eu vou olhar qual é o meu valor de x. Meu maior valor de x é 4. Então, vou botar logo 4 assim aqui. 1, 2, ó, 3, 4. Pessoal, faça com essa dica aí para vocês, ó. Divida sempre em centímetros, 1 centímetro, tá bom? Para ficar bem legalzinho. O meu maior valor para x foi 4. O meu maior valor para y também é 4 aí, ó, tá bom? Então eu vou fazer assim, ó. Colocar 4 para cima. Vou colocar aqui, dá só uma puxadinha aqui nessa folha, tomara que não saia totalmente do foco, para vocês perceberem bem direitinho. Vou colocar mais 4 também para cá, tá bom? Depois eu vou colocar mais 4 subindo aqui, tá bom, pessoal? Mais 4. Isso para que o desenho, pessoal, fique bem feitinho, né? Realmente fazer um plano cartesiano, deixar o desenho não no seu tamanho, vamos dizer assim, sem um espaço adequado, pode ficar um pouco esquisito o desenho, tá bom? Então, o correto é que você use sempre alguns materiais, como régua, né? Papel quadriculado também ajudaria muito, tá bom? Ó, meninos, então primeiro a gente vai marcar o ponto, ó. O ponto 1 e 2, pronto. Ó, 1, vou até colocar aqui, ó, né? 2, 3, 4, né? Para x. Lembre-se que aqui, pessoal, ó, fica menos 1, né? Menos 2, menos 3 e menos 4, que são os valores negativos, né? De x, ó. Aqui nós temos nosso eixo x e aqui nós temos o nosso eixo y. Eixo das ordenadas, eixo das abscissas. Então aqui para baixo eu vou ter também menos 1, né? Ó, menos 2, menos 3 e menos 4. Pessoal, perceba que eu estou colocando esses valores. 1, 2, 3 e 4. Para quando a gente for fazer a marcação aqui, você tenha uma melhor concepção do que a gente está fazendo, tá certo? Então veja que eu escolhi o maior valor de x, eu percebo que x é o primeiro ponto, né? O primeiro númerozinho que está aqui, então aqui é o valor de x, ó. E o segundo é o valor de y, tá bom? E veja que o maior valor de x é 4, por isso que eu botei 4 para cá e coloquei menos 4 para cá. Mas não necessariamente era necessário fazer, né? Isso aqui eu estou botando para ficar um pouco mais organizado e de forma que você consiga entender melhor, tá bom? Então vamos marcar agora o ponto A. Ó, pessoal, o ponto A. 1
para x e 2 para y. Então, vamos fazer a regra aqui, pessoal, para ficar realmente bem direitinho, né? Para que a gente tenha um desenho realmente perfeito, para não ficar muito troncho aqui nosso desenho, tá bom? Então aqui, ó. Ok. Então aqui a gente vai bem direitinho fazer essa marcação aqui. Pronto, aqui, pessoal, é nosso ponto A, ok? Nosso ponto A, tá bom? Nosso ponto B, 2 para x, 4 para y. Então, vamos pegar aqui o 2, vamos subir até o número 4. Pessoal, vai tentar aqui o máximo para ficar bem posicionado aqui, para que não fique troncho o nosso desenho, tá bom? Acho que mais ou menos aqui. Então, para cá. E vamos... pessoal, lembre-se de usar régua, né? E de fazer bem direitinho o desenho, para que não fique realmente uma coisa, né, fora dos padrões que a geometria exige, tá bom? Porque senão a gente fica uma coisa muito, né, assim, feia de ver, né? Pronto. Vamos marcar o ponto C, que tem aí, pessoal, coordenadas 4 para x, tá vendo aí? E 2 para y, de novo. Então aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou levantar também isso aqui, né? Ó. Então, ó, pessoal, veja que eu estou posicionando a régua aqui de forma que ele me dê um ângulo bem feitinho aqui do desenho. Beleza? Aqui bem... Então, é mais ou menos a ideia aqui, ó. Pronto. E aqui, pessoal, a gente vai, ó, fazer esse desenho aqui para ficar bem feitinho. Show de bola. Pronto. Pessoal, eu não coloquei o ponto, né? Esse ponto 2 e 4 é o ponto B. E esse aqui é o ponto C de casa. Beleza aí? O último ponto é o ponto D, né? 3 para x. Tá aqui, ó. 3 para x, ó. E 1 para y. Veja, pessoal, veja aí que esse desenho nosso, ele ficou todo no primeiro quadrante, né? Ó. Lógico, né? Porque os valores são positivos para os dois, né? Tanto para x como para y, então eles ficarem todos no primeiro quadrante. Então, pessoal, aqui, ó, bem aqui, isso aqui é o ponto D. Pessoal, agora vamos ligar os pontos para nós ver que desenho ficou. Se eu tivesse uma caneta vermelha aqui, ficaria bem mais legal. Mas, como eu não tenho aqui a caneta vermelha, né? Não me adentrei a isso, né? Eu vou fazer assim mesmo. Olha aí, pessoal, nosso desenho aí, saindo aí, né? Marcamos todos os pontos, não foi? E aqui, ó, está o nosso desenho. Perceba aí, pessoal, que quando nós marcamos esses pontos aí, formamos um polígono, tá vendo aí? Bem feito, né? Polígonozinho. Figura parecida muito como trapézio, né? Trapézio aí, porque as dimensões, né? Então veja que aí nós formamos, ó, o nosso polígono. Então, pessoal, veja aí, muito simples, né, de fazer, né? Depois que é marcados realmente os pontos do nosso plano cartesiano, fica simples de a gente marcar os pontozinhos, né? Porque veja que todos esses desenhos nossos aqui ficou no primeiro quadrante, né? Primeiro quadrante, porque aqui os valores, né, de x e de y eram todos positivos, né? Lembrando que no primeiro quadrante são valores positivos para x e valores positivos para y. Lembre, pessoal, à sua direita, né, da origem, os valores positivos para x, acima da origem, né, no eixo vertical, são os valores positivos para y. À esquerda da origem, vocês têm os valores negativo para x, à esquerda da origem.
Abaixo da origem, vocês têm os valores negativos para y. O eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas, também conhecido como eixo X. Esse eixo vertical nós chamamos de eixo das ordenadas, também chamado de eixo Y. Ok? Pessoal, no primeiro quadrante, valores positivo para X e positivo para Y. No segundo quadrante, valores positivo para Y, valores negativo para X, no segundo quadrante. Aqui no terceiro quadrante. No terceiro quadrante vocês têm valores negativos para X, valores negativos para Y. No quarto quadrante, que é justamente aqui, no quarto quadrante, vocês vão ter valores positivos para X, lembre pessoal, o primeiro ponto é sempre X, e valores negativos para Y. Então aqui vocês têm valores positivos para X, positivo para Y no primeiro quadrante. No segundo quadrante vocês têm valores negativos para X, valores positivos para Y. Pessoal, lembre-se que o primeiro ponto é o X e o segundo ponto, né? No caso aqui o segundo ponto não. O primeiro valor do meu ponto, né? O primeiro valor é o X, segundo valor é o Y, tá certo? Então lembre-se, né, que aqui nós temos um ponto com valores, primeira coordenada aqui, ó, é o X, né? E a segunda é o Y, ok, pessoal? Então, meninos, essa foi nossa aula sobre plano cartesiano, né? Parte de geometria. Espero que vocês tenham compreendido como localizar, né? Como é que eu marco realmente esses pontos no plano cartesiano. Vou deixar uma atividade aí no grupo para que vocês possam aplicar toda essa aula que foi feita, proposta aí no grupo. Também vai estar no nosso canal no YouTube essa aula. Espero que vocês tenham compreendido realmente essa aula sobre plano cartesiano, a sua importância, né, por quem que foi criado, né, que foi por René Descartes, né, esse grande filósofo, físico e matemático francês, né, considerado o criador do pensamento cartesiano, né, o plano cartesiano, que tem como intuito localizar ponto num determinado espaço. Então, espero que vocês tenham compreendido essa aula e vamos lá para a nossa atividade.